É amanhã a estreia do Brasil no Masters 1000 de Roma. Finalmente, Thiago Wilde e João Fonseca entrarão em quadra na parte da manhã. A gente vai passar os horários certinho dos jogos aqui. E a melhor análise, mais completa análise pré-jogo do YouTube é aqui no Auge das Quadras. Vamos destrinchar o adversário do João Fonseca. Vamos falar também sobre o jogo do Thiago Wilde contra o português Nuno Borges. Todos os detalhes, o que eles conquistaram na carreira, quais são os títulos do Marujan, como que é o desempenho deles em jogos, desempenho dele em jogos grandes. Estou até empolgado aqui, até mudei a luzinha aqui, tá a luzinha verde agora pra gente chamar essa vitória aí, espantar esse pequeno período aí de oscilação do nosso querido João Fonseca. Vamos direto aqui para a tela do meu computador primeiro para falarmos sobre o jogo do Thiago Wilde, que está jogando muito bem. Ele fez 2 jogos. O primeiro jogo ele pegou um tenista praticamente juvenil, né, italiano convidado, mas o segundo jogo ele eliminou, na verdade não eliminou, né? Ele venceu o Jesper de Jong, que havia vencido o João em Estoril, só que o de Jong conseguiu uma vaga na chave direta via Lucky Loser, tudo bem, mas o Thiagão tá jogando demais, e ele tem um confronto duríssimo contra o português Nuno Borges. A gente falou no vídeo de ontem sobre as características desse português, que ele está em boa fase, né, esse ano. Até agora não engrenou muito assim, né, mas ele fez alguns bons torneios. Ele tá, eu diria, no melhor momento da carreira dele, mesmo que no curtíssimo prazo ele não esteja tão bem. Ele é o favorito para o jogo aí, na nossa previsão, 63% de chance de vitória para o português. Porém, o Thiagão tem duas vitórias em 2 confrontos contra o Nuno Borges no ano passado, ambas no ano passado por 2-0 na quadradura. Então o Thiago tem total condição de passar pelo português. E o jogo do Thiagão deve acontecer por volta de 10 horas da manhã. É o terceiro jogo de uma das quadras ali do complexo, né? Então a gente nunca tem como saber o horário ao certo. Por volta de 10 horas da manhã. E o João Fonseca vai jogar amanhã também. Quer dizer, se você estiver vendo esse vídeo na quinta-feira, o jogo é hoje, mas dia 8 de maio, 8 horas, entre 7h30 e 8h30 da manhã ali, depende de como vai ser o primeiro jogo, que é o da Jabor, jogo do feminino. Então o João é o segundo jogo da quadra ali em Roma, então ele vai provavelmente entrar por volta de 8 horas contra o Fabian Marojan, húngaro, número 61 do ranking. A gente colocou aí uma previsão de 61% para o João, mas é um jogo duro e a gente vai passar todos os detalhes desse jogo, começando falando aí do húngaro, né, do Fabian Marojan, tá Morojan, mas é Marojan. Ele é destro, tem backhand de 2 mãos, 25 anos de idade, é bem alto, né? 1,93 de altura e ainda não tem títulos da ATP. Ele tem 3 títulos Challenger, a gente vai mostrar quais são. Ele tem um estilo de jogo muito diferenciado, eu diria, né? Ele tem um saque muito potente, a gente até colocou como ponto forte dele o saque, e estilo de jogo variação. Por quê? Ele não é aquele tenista altão, meio desengonçado que só dá porrada na bola. Não, ele é um cara com variação e um dos golpes prediletos do Marojan é o drop shot. Olha só, temos até medo dessa palavra, né? Porque o João sofreu muito contra o De Jong nos drop shots. E o húngaro é muito bom nesse golpe, é uma das especialidades dele e você pode ter certeza que ele vai usar muito esse golpe no jogo contra o João. Deve ter estudado o João, principalmente no confronto contra o De Jong, viu que funcionou bastante as deixadinhas e ele vai usar e abusar, você pode ter certeza. Além disso, ele tem um saque muito potente, uma boa direita, ele é um cara que fica bem dentro da quadra, ele não é aquele cara que fica muito afastado da quadra, então ele devolve o saque mais próximo da linha, ele mais rebate, né, o saque. Como ele é muito alto e ele está dentro da quadra, ele acaba ganhando ângulo e isso facilita a movimentação, porque ele não é muito forte de movimentação, mas ele é um cara que acaba se colocando bem na quadra, bem posicionado. Ele é um cara que consegue cobrir bem a quadra. Só que tem uma questão aí. O húngaro é um cara que não gosta muito de dar ritmo de jogo e não gosta de se defender. E esse estilo de jogador que não gosta de se defender, normalmente o João se dá bem. Então tem os lados da moeda aí. Tem a questão da variação, tem a questão do saque, que tenistas sacadores o João tem certa dificuldade, e principalmente essa questão do tenista que vai muito pra rede, dá muita deixadinha. O Marojan é um cara que direto ele tá na rede, então ele vai terminar muitos pontos na rede, vai dar deixadinha e vai aproximar para a rede, então esse jogo é complicado. Por outro lado, ele é um cara que não se defende muito bem, né? Então se o João conseguir tomar a rédea do ponto aí, conseguir dominar
e deslocar o húngaro, ele pode ser bem sucedido. Então eu diria que o João não é aquele jogo que ele precisa soltar o braço toda hora e ir pra linha. Ele não precisa arriscar tanto, porque se ele der um golpe muito potente, que é o caso, né? Ele não precisa nem dar o 100% dele. O golpe com menos potência ainda é muito potente. Já é o suficiente para ganhar um ponto. Não é aquele jogo igual contra o Tommy Paul, contra o Alex de Minaur, contra o próprio De Jong, que são caras que buscam muito, né? O cara defende. Não é o caso do Marozsan. Então, tende a ser um jogo com pontos mais rápidos. Então, tem todos esses detalhes aí que a gente tem que levar em consideração. E se a gente analisar aí os últimos números, né, da última temporada do húngaro, ele teve uma grande temporada em 23, em 24 não tanto, né? Mas em 25 ele tá retomando o bom tênis dele. A gente vai até colocar o desempenho deles contra top 10, dele contra top 10, que é assustador. A gente vai colocar aqui em detalhes. Então no piso duro são 14 vitórias e 16 derrotas, no saibro 8-8 e na grama 1 vitória e 4 derrotas. Só que olha só, contra top 10 ele tem 2 vitórias em 8 jogos nas últimas 52 semanas. Contra top 20, 3 vitórias, 9 derrotas. Contra top 50, 10 vitórias, 17 derrotas. E contra top 100, 18 vitórias, 24 derrotas. Então ele não tá na sua melhor fase da carreira, mas ele é um tenista que ama jogo grande e a gente vai falar o porquê. Mas antes eu vou pedir a sua inscrição aqui no canal. Estamos batendo na porta dos 4.000 inscritos. Precisamos muito da sua ajuda nesse momento. Então é só clicar em inscrever-se. Ele desce no mouse, clique em inscrever-se ou no celular, desce um pouquinho a tela e clica aí que nos ajuda demais. Se puder deixar um like também, a gente agradece. Então vamos lá, direto aqui para as finais do Marozsan no Challenger. Ele ainda não tem títulos ATP e nem finais ATP, mas como eu disse, são 3 títulos no saibro, hein? Então isso é importante falar. Às vezes você pensa assim, um tenista alto, o cara gosta mais de quadradura. O Marozsan, os melhores resultados dele é em saibro. São 3 títulos. Em 2022, final contra o Dzumhur, Challenger de Banja Luka, agosto de 22. Novembro de 22 ele faz uma final no piso duro contra o Fucsovics, húngaro, também, na final húngara aí, e ele perdeu, foi a final que ele perdeu. Aí em 2023, em março, ele vai fazer uma final no Challenger de Antalya contra o Ofner e é campeão. E em junho, contra o Lavagno italiano e também é campeão. Então são 3 títulos e um vice-campeonato em 4 finais de Challenger. Só que eu separei um negócio que é muito interessante do Marozsan. Ele tem, olha só, o retrospecto dele contra a top 10 na carreira são 6 vitórias e 8 derrotas. Em 14 jogos contra a top 10, contra tenistas que na época que ele jogou estavam no top 10, ele conseguiu ganhar 6. Um cara que é número 60 do ranking, isso é absurdamente favorável para ele. Então, ou seja, é um cara que gosta de jogo grande. Você pode ter certeza que ele vai entrar louco para ganhar do João Fonseca, que é o tenista hypado do momento. Então, olha só, a maior vitória talvez da carreira dele contra a top 10, da carreira dele, foi logo a primeira vitória dele contra a top 10, aí mesmo em Roma, em 23, ou seja, não no ano passado, no ano retrasado, onde ele bateu simplesmente Carlos Alcaraz, que era o atual campeão de Madrid, vinha destruindo, era a terceira rodada, ele foi lá e ganhou do Alcaraz. Depois, em outubro de 23, ele ganha do Ruud, em outro Masters, Xangai, só que dessa vez no piso duro. Em 24 ele volta a enfrentar o Alcaraz em Indian Wells, também piso duro, e aí ele perde. Primeira derrota dele com o top 10. Depois ele vai para Miami, ou seja, os torneios seguidos. E aí ele faz um desempenho espetacular em Miami. Ele ganha do Rune, que era top 10 na época. Depois ele ganha do De Minaur, outro top 10, e vai perder do Zverev, somente do Zverev, tudo em Miami, no ano passado. E aí, em Roland Garros, ele acaba perdendo pro Dimitrov em 2024. Essa foi a primeira sequência dele, que foi a melhor sequência. Depois, nessa segunda página, tem os outros jogos contra o top 10. E aí ele vem de 2 derrotas seguidas contra o top 10. Mas veja só, ele pega o Sinner na grama, perde. Depois ele pega o Rublev no saibro e perde do Rublev. Aí ele engata uma vitória contra o Dimitrov em Cincinnati, piso duro. US Open, derrota para o Medvedev, tudo isso em 24. Depois ele ganha do Rublev, ele se vinga do Rublev, ganha em Hong Kong no piso duro, e aí ele perde logo em seguida ali, ele ganhou em dezembro, em fevereiro desse ano ele perde para o Rublev em Roterdã, e depois perde para o Zverev, que foi o jogo mais recente agora em Munique, que era, acho que se não me engano, era semifinal
de Munique, onde ele foi muito bem. Então, assim, é um cara que tem um desempenho fora da curva contra tenistas grandes. E se a gente considerar que o João é um cara... É difícil eu falar aqui sem parecer, né? Mas assim, ele já é um jogo grande, então ele vai entrar com certeza muito motivado para conquistar essa vitória. E a gente fez aquele cardzinho FIFA, estilo FIFA, com a nota final do Fabian Marozsan. Para você que tá chegando agora no canal, ainda não conhece esse card, a gente quase que uma brincadeira, eu não gosto nem muito de falar que é uma análise, que é a nota do jogador, mas a gente pega alguns atributos ali, 4 fatores, coloca peso para cada um, então matchup, peso 4, técnica, peso 3, momento, peso 2, experiência, peso 1. E a gente soma, nota máxima seria 100, a nota dele é 70, então ele é um tenista aí nota 7, né, na nossa avaliação. O que a gente pode destacar? A técnica, né, nota 8, porque como eu falei, ele é um cara que varia muito bem o jogo, né, ele tem, claro, a direita dele é muito melhor que a esquerda, mas ele não tem uma esquerda ruim, e ele tem a questão do touch, né? Ele tem as deixadinhas, tem os voleios, então é um cara e saca muito também. Então é um bom jogador. Técnica 8, experiência 8, apesar de 25 anos, como vocês viram aí, jogos contra a Top 10, é um cara muito experiente. E aí o momento é 7, porque, como eu disse, né, chegou na semifinal de Munique, vem fazendo boas campanhas, então daquele 2024 dele que foi ruim, 2025 parece que tá indo mais pro caminho de 2023, então temos que tomar cuidado. E o matchup nota 6, eu diria que é um pouquinho na metade do caminho ali, então se tem o lado positivo de ser um tenista que não se defende muito, tem o lado negativo por esses pontos, a essas qualidades que a gente mencionou. Então nota 70 aí pro Fabian Marozsan. Então, mais uma vez, jogos pela manhã. Assim que acabar o jogo do João Fonseca, a gente vai gravar o vídeo de pós-jogo, subir aqui no canal, então deixa a notificação ativada. Vocês gostaram da luzinha verdinha aqui? Se gostou, comenta aí, ou você prefere azul. É que azul não tava dando muita sorte ultimamente, então eu mudei pra verde aqui, se ganhar eu vou manter. Superstição é o que não falta nesse canal, certo? Grande abraço a todos, nos vemos no vídeo de amanhã. Muita sorte aí pro Thiago Wilde e pro João Fonseca. Um abraço e até mais.